Oi, Ricardo. Bom, é um prazer enorme receber você aqui para o nosso primeiro evento do Conexões Social Seeds, onde a gente está ativando aquela rede que a gente teve a demanda no passado, quando a gente reuniu lá umas quase 30 pessoas, né? A maior parte eram, acho que praticamente todo mundo, de alguma maneira, é ativista até hoje, são pessoas bastante engajadas. Foi um evento que a gente organizou mais fechado e, a partir disso, a gente teve uma demanda para fazer uma rede, né? E isso daí levou esse ano de maturação para a gente, hoje, um ano depois, tá? Aliás, é um ano de fato, é aniversário daquele encontro. Então, abrindo aqui com você, né? Na sequência, a gente vai trazer mais gente, né? A gente tem aí 10 sessões desse padrão, né? De conexões. E aí, como a gente meio tinha conversado antes, eu vou estar aqui nessa conversa com você, junto com a Cristina, que devia estar aqui junto com a gente, mas ela não entrou aqui, então, de repente, vou colocar a Cristina aqui, vai ser bom. A Cris, entra aí, para a gente poder Tô. ter esse papo de três. E aí, eu acho que, assim, o que move a gente a fazer esse encontro é entender como as pessoas como você, Ricardo, são mobilizadoras de corações e mentes, né? Como é que vocês transformam as pessoas no entorno de vocês, para além do entorno, né? O teu alcance hoje é muito maior. Eu te conheci há uns 12 anos atrás, eu acredito, por aí, né? Acho que foi lá para 2013, sei lá. E de lá para cá, eu encontros, eu acompanho muito o seu trabalho. E, e aí, então, eu queria muito entender, né, como é que você enxerga isso, né? Como é que você se vê como ativista, transformador, né, de visões de mundo, de compreensão mesmo, né, para a importância da natureza na vida das pessoas, principalmente em cidades que nem São Paulo, né, que são cidades tão mega, tão dramaticamente concretadas, cimentadas, asfaltadas, e isso daí, inclusive, no coração das pessoas, não é só na paisagem, né? As pessoas são muito duras. Como é que você está nesse processo? Como é que você se vê, assim, como esse transformador? Como é que é isso para você? Como é que foi isso? Bem, obrigado, Cecília. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tudo isso surge de uma grande indignação pessoal. Desde que eu sou criança, né? Eu sou paulistano, morei 46 anos, minha vida toda nessa cidade e, né, cresci num bairro que estava sendo completamente urbanizado, verticalizado, então vi córrego que eu via de quando era criança sendo tapado por laje de concreto e construído prédio em cima do córrego. A rua de paralelepípedo da minha rua foi toda asfaltada. Os jardins e os quintais antigos que tinham as árvores que eu gostava viraram prédios. E eu assisti tudo isso na minha infância, né? E eu me incomodava muito. Então, isso foi gerando, né, como eu disse, uma raiva, né, uma indignação que eu tinha que canalizar para algum lugar. E aí, quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, eu plantava árvores na cidade sozinho, pegava sementes no bolso, né? Era até bullying, sofria bullying dos amigos por fazer isso, inclusive não podia nem contar, era uma coisa secreta, inclusive, quando eu tinha aí 14, 15, 16 anos. E, e aí, conforme, né, o assunto meio ambiente também começou a ficar mais em destaque, eu percebi uma coisa: ao mesmo tempo que o assunto do meio ambiente ficava cada vez mais forte, a questão do meio ambiente também se profissionalizava. Então, aquelas ONGs que eram da minha infância, né, de meio ambiente, eu percebi que as pessoas que eram os ativistas, né, os líderes dessas ONGs, que era aquela pessoa que naquela época pegava o megafone e ia contra o governo que estava destruindo uma área de floresta, ou que subia na árvore, saía na capa do jornal, né? Elas foram, né, ficando mais velhas e o que eu percebi é que começou a ter, a partir dos anos 2000 e pouco, uma certa lacuna nesse ativismo ambiental. Então eu não me sentia representado por ninguém nessa minha indignação
principalmente com relação ao meio ambiente nas cidades, que é, né, eu moro numa cidade de 22 milhões de pessoas, né? E não tinha praticamente ninguém falando sobre o meio ambiente urbano, sobre essa questão das áreas verdes escassas da cidade não terem nada a ver com essa biodiversidade imensa nossa, né, com a Mata Atlântica, o Cerrado, esse trabalho que o paisagismo de substituir muitas vezes um terreno que tinha árvores lindas, antigas, por meia dúzia de plantas comerciais globais. Todos esses elementos foram gerando para mim como eu disse, né, uma grande indignação. E eu comecei em 2007, eu montei a Associação Amigos das Árvores de São Paulo. Conseguiu apoio na época do Eduardo Jorge, né, que era secretário do Verde, foi muito solícito. Eu era dentista, né, assim, eu fazia estágio de botânica na USP, mas eu era um dentista, e o Eduardo me acolheu num evento que eu encontrei sem querer ele, não conhecia ele, né, minha família não é uma pessoa, minha família não é uma família que conhece pessoas, né, é uma família normal, e aí, sem querer, acabei encontrando com ele, e ele apoiou a ideia de fazer a Associação Amigos das Árvores de São Paulo, deu uma força para a gente fazer, fez uma primeira reunião com todo mundo na prefeitura, juntou umas 30 pessoas, mas aí fazer uma associação eu percebi que estava um pouco além do meu alcance, porque dependia de conselho fiscal, conselho deliberativo, CNPJ, recursos para formalizar aquilo, coisas que para mim naquela época, em 2007, 2006, eram impossíveis, né? Eu não tinha disponibilidade financeira para tanto, não conhecia empresas que poderiam me financiar e também não queria ficar pedindo dinheiro para as pessoas para depois ser cobrado ou ser caluniado, sei lá, né? Então, o que aconteceu? Foi um grande balde de água fria, porque falei, puxa, quando eu começo a organizar alguma coisa que significa essa indignação, começar a ter um volume maior, dentro disso que eu falei, né, que eu não via nenhuma associação, não via ativistas lutando pelo verde urbano, pela natureza das cidades, eu achei que ali eu estava finalmente, agora vamos conseguir, né? Fiz muita propaganda, desenhei o logo do Amigos das Árvores de São Paulo, fiz todo um arquivo e tal. E aí tinha uma amiga minha na época que falou assim, Ricardo, já que você não está conseguindo, porque precisa ter toda essa burocracia, esse dinheiro para fazer uma associação acontecer, por que você não monta um blog? Naquela época, gente, quem tem menos de 40 anos, tá? Naquela época não tinha Instagram, né? Não tinha, só tinha Orkut, que era uma coisa bem social, assim, de bater papo mesmo, né? Então, o blog tinha um valor muito interessante, né? Era que nem um jornalzinho que você fazia e as pessoas te seguiam. E aí eu comecei fazendo esse blog, eu montei um blog chamado Árvores de São Paulo. Aí eu percebi que não tinha mais nada a ver fazer associação física. A associação tinha que estar na internet, que era onde as pessoas já estavam. Então, meu primeiro post, que foi sobre o Jequitibá Branco, da Avenida Paulista, né, que é a segunda árvore mais antiga de São Paulo, a terceira caiu semana passada, né, o Xixá, ele deu lá 10 pessoas leram, né, no WordPress. Falei, caramba, 10 pessoas leram, né? Olha que incrível, eu escrevi um negócio e 10 pessoas leram. Né? Aí, de repente, quando eu vi, assim, em pouco tempo, eu estava com 4.000 pessoas lendo artigos sobre as árvores da cidade de São Paulo. Eu colocava toda, né? Literalmente, eu metia a boca mesmo, né? Em tudo que estava errado e falava, e as pessoas estavam gostando daquilo, e foi muito interessante. E aí, de repente, naquela época ainda tinha revistas, né? Tinham jornais, não tinha, a mídia ainda existia como era antes do advento do Instagram, né? Então começaram a me chamar para fazer matéria. E eu estava lá como aluno estagiário na Botânica da USP, então tinha um respaldo. E aí comecei, né, a aparecer em Veja São Paulo, em Estadão, em Folha. E aí a coisa foi evoluindo, né? Mas aí eu vi que era possível, porque uma coisa também, até respondendo sua pergunta agora, Cecília, pontualmente, né? Eu não sei se, acho que muitos de vocês talvez tenham essa sensação. Eu achava que o que eu falava sobre cidades, meio ambiente, biodiversidade era banal, que não era algo importante, que as pessoas não iam dar bola, que era uma coisa que os grandes doutores da época, os grandes líderes da época já falavam. E por que alguém ia prestar atenção em mim?
né? Então, mas mesmo assim eu continuei, eu tirava foto o final de semana inteiro das árvores, pô, colocava no, baixava, era muito mais complicado, né? Eu não tinha smartphone naquela época. E aí eu vi que não, né? Que às vezes uma indignação do nosso coração, ela é realmente relevante e é única. E quando você compartilha ela com outras pessoas falam, puxa, eu concordo com você também, que eu sempre achei isso. E aí você ganha força, né? Porque sozinho ninguém faz nada, né? Então, na verdade, foi um caminho orgânico e muito surpreendente esse, sabe, Cecília? Eu acho que é muito engraçada essa história. Ia perguntar, mas o que é que achas que conseguiste mudar? Ou se, o que é que foi assim as coisas que mais têm impactado nessa história tão já longa, não é? É muito difícil falar o que você conseguiu mudar, né? Porque eu ainda não tenho nenhum cargo que eu possa ter um poder realmente de mudança, né? Eu trabalho com guerrilha, né? É uma guerrilha. Quando a gente fala de áreas públicas, tal, onde eu acho que assim que eu consegui mudar, que eu olho para trás e falo, puxa, isso valeu a pena, eu consegui fazer com que o mercado imobiliário começasse pela primeira vez a valorizar plantas nativas e restauração ecológica, né? Antes do nosso escritório, ninguém fazia isso, né? Burle Marx fez um pouco disso, né? O Chassel fez um pouco disso, o Sidney, né? Mas a gente conseguiu entrar de uma forma muito grande. Então, hoje o nosso escritório tem 40 arquitetos, né? E 200 grandes projetos no Brasil inteiro, e a gente só trabalha com a biodiversidade nativa, né? Assim, é raríssimo colocar uma espécie exótica ou outra, não é que é radicalismo, mas é que se não precisa, né? Mas se alguém fala, Ricardo, eu adoro a Dama da Noite, tudo bem, não é invasora, vamos colocar. Mas assim, eu acho que essa mudança hoje eu acho que a gente conseguiu, né? Mostrar dentro do mercado imobiliário, que era um mercado que antes fazia um paisagismo, né, predominantemente decorativo apenas, né, sem outras preocupações que senão um pretenso embelezamento, que claro é subjetivo, porque a beleza é subjetiva, né? A beleza não conhece pesos nem medidas. Mas quando a gente começou a trazer um paisagismo embasado em ciência, em multifuncionalidade, nessas grandes questões urbanas, a gente começou a ser compreendido, né, pelas grandes empresas do mercado imobiliário e principalmente porque começou a gerar retorno de vendas. Isso é uma coisa muito legal, porque são coisas que ninguém imagina, né? Mas o nosso projeto com biodiversidade nativa começou a gerar mais vendas e diferença de mercado perante os concorrentes daqueles que tinham projeto de paisagismo com Sica e Areca Bambu. Né? Claro que isso não tem nenhuma medida, eu não tenho isso evidenciado cientificamente, mas é o que o mercado foi mostrando. E a gente foi crescendo muito rápido por causa disso, né? Porque eu comecei o escritório, eu mais uma arquiteta só, e uma quantidade de dinheiro ínfima, né? Não foi nada assim estruturado, né? Foi um computador, um laptop Samsung e vontade. Foi isso que começou o nosso escritório, né? Então, eu acho que essa foi uma mudança. Agora, claro, né? A gente vive um momento em que as redes sociais são muito fortes, né? Para o bem e para o mal, né? A gente vê pessoas hoje sendo quase eleitas por força da rede social, mudando todo o jogo da política tradicional, né? E então isso é uma ferramenta muito poderosa ao mesmo tempo, né? E quando eu publiquei os meus dois livros, né, tanto o Paisagismo Sustentável para o Brasil, quanto Remanescentes da Mata Atlântica, é, eu percebi que não estava, que assim, o livro, eu acho que ele solidifica um conhecimento, mas ele não cria permeabilidade suficiente. Ele não chega em todo mundo, porque no Brasil você vender 3.000 livros é um número muito bom para uma publicação. Cara, mas 3.000 livros perto de um post que você tem 2 milhões de views, o que são 3.000 livros? Né? Então, o mundo mudou, mas o livro ainda serve de pilar, né? O pilar da fundação do conhecimento. Mas a gente tem outras situações. Então, aí teve um amigo meu que é o Cássio Vasconcelos, né, que é um grande amigo meu que fez as fotografias do meu livro e viajou comigo para o livro do Remanescentes da Mata Atlântica. E a gente estava no final do ano na fazenda da família dele, e aí eu falei sobre a manga, os macacos que invadiam,
que transportavam a espécie exótica invasora que é a manga para dentro de uma floresta hiper bem preservada da fazenda, e o mal que isso fazia. Falou, Ricardo, você tem que colocar isso no Instagram, cara. Você tem que começar a fazer vídeo e as pessoas vão entender pelo vídeo. Livro não é acessível assim no Brasil. Né? E aí eu fiquei meio incomodado com aquela provocação, né? Porque eu tinha uma relação de ódio e amor com o Instagram, porque eu também achava com muita bobagem, muita besteira e muita gente ruim sendo enaltecida, eu tinha uma visão bastante crítica, mas aí eu fui metabolizando e aí eu comecei a fazer esses vídeos, né? Isso faz um ano. E foi que nem o blog. Esse blog Árvores de São Paulo, outro dia eu entrei nele, ele tem 5 milhões de acessos. Ele está lá, ainda existe, né? Tem um material de escrita ali que daria para fazer um livro. Né? E agora o Instagram, né? Uma coisa que até a Cecília falou para mim outro dia que eu não tinha percebido, Cecília, falou: acho que você é um dos únicos influenciadores de meio ambiente. Eu falei, puxa, será, né? Eu fiquei pensando, Influência da natureza, peraí. então, talvez, né, que esteja entrando nesse caminho. E isso tem sido realmente muito prazeroso, essa troca. Claro que é estressante Instagram, né, porque você tem aquela ameaça do cancelamento, você tem aquela ameaça da calúnia, gente hater escrevendo umas bobagens que você fica com raiva, né? Então, não é fácil lidar com isso, sem dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um lado de luz, né? Tem um lado de luz que é você chegar nas pessoas, pessoas legais, né, e construir uma importância de discussão sem depender de terceiros, sem depender de ser aprovado pelo veículo de comunicação A, B ou C, que muitas vezes são capitanias hereditárias, né, de panelinhas, e que é muito difícil você entrar, né? Maravilha, Ricardo. Fico muito, muito, muito feliz com que isso que está acontecendo, né? Essa revolução dessa influência da natureza. Eu acho que tem várias temáticas, né, que as pessoas estão assumindo, e eu acho que o que você está fazendo, um trabalho é muito lindo. Agora, eu queria só resgatar uma coisa que é, foi até. Eu te conheci no Árvore de São Paulo, mas aí depois eu peguei aqueles mutirões que você organizava com o Nick e aquele com o Sérgio lá do primeiro Jardim de Chuva, que até o Gui Castanha ia entrar e me disse que não conseguiu, porque teve um negócio aí no meio do caminho, ele acabou não entrando. E você, naquela época que tinha os mutirões, eu me lembro que começou achando que vinha um pouquinho de pessoas, né? De repente, tinham centenas de pessoas nos eventos. Então, esse presencial, né? Botar a mão na terra, também era um momento de. Eu vivenciei, né? Eu tive num deles, como isso foi transformador, né? E aí, assim, nesse que a gente está aqui já com o relógio meio que andando, a gente tem um tempo para cumprir, eu também queria entender, né? Esse teu percurso, que é tão rico, né? E tão importante, eu acho, como é que foi isso para você enquanto pessoa, né? Desde lá atrás, você outro dia, essa semana postou um desenho teu de 9 anos, né? Que eu achei a coisa mais fofa, né? E aí eu fui pegar os desenhos das minhas netas, dos meus filhos, tal, para meus também, né? Que tem alguma coisa e buscar lá atrás, né? Como é que tem coisas da gente que estão lá, né? E que muitas vezes a vida não, né? A gente nunca abre espaço para isso. E quando a gente abre, né? A coisa né, a gente desabrocha, né, enquanto pessoa. Como é que foi para você esse processo, né, de sair do menino lá de 9 anos que desenhava aquilo tudo que está naquela foto, que é naquele teu desenho, né, que você botou lá, e chegar hoje ser um transformador de paisagens, transformação de corações e mentes das pessoas, sabe, de valores, né, trazer esses valores, essa visão de mundo, da natureza é, é, é primordial, né? Conta para mim, assim, como você se sente, como você consegue resgatar um pouco de como você se sentiu ao longo, até para inspirar outras pessoas que também, de repente, estão com medo, enfim, né, dificuldades que você possa ter tido, coisas assim. A gente tem muito poucos minutos, mas se você puder ser sucinto nisso, eu vou te agradecer. Tá bom. Bem, primeiro, eu acho que é aquilo que eu falei, né? A gente não pode achar que o que a gente pensa, o que a gente acredita é desimportante, né? Que os outros não vão se importar, ou que não vale a pena se mobilizar, não vale a pena empenhar. A frase que eu acho que resumiria isso que você falou, Cecília, minha mãe falava isso para mim: continue varrendo a areia do deserto.
Olha que frase interessante, né? Continue varrendo a areia do deserto. Não sei de onde ela vem essa frase, né? Mas ela significou muito para mim. Por quê? Porque o meu caminho foi como atravessar um túnel, né? Que começa quando eu nasci, praticamente, e só foi dar na luz há uns poucos anos atrás. Né? Eu nasci amando plantas, desde sempre, amando a natureza nativa, amando a floresta, me revoltando, como eu disse, me indignando, mas eu nasci num apartamento pequeno, cercado de outros prédios, num bairro muito urbano, com pais super urbanos, advogados, uma família classe média típica de São Paulo, e que não tinha casa de praia, não tinha casa de campo, enfim, tinha uma vida muito, assim, diríamos, restrita para quem gosta de plantas. Eu só tinha uma escola que era grande, que era o Polidomus a Verbo Divino em Santo Amaro, que tinha uma florestinha de Mata Atlântica no fundo, por acidente, não é porque alguém valorizava aquilo, estava ali, e eu pude usar aquilo, né, por acidente, né? Então, toda essa caminhada, tudo conspirava contra, né? Eu tentei muitas vezes me rebelar, fugir, né, para o mato, fugir para a natureza. Então, quando eu me formo da escola, eu falo, agora eu vou para o mato, né? Então eu vou fazer botânica, vou fazer biologia, isso em 96, 95. Aí eu vou ver, não tinha possibilidade nenhuma de ganhar dinheiro naquela época com isso, eu não sei sendo professor de biologia. Eu não queria ser professor de biologia, eu queria ficar no mato, né? Eu não queria ficar numa sala de aula na cidade, dando aula. Né? Então, como eu gosto muito de desenhar, eu vou fazer odonto, porque aí odonto eu posso ter o jeito com mão, e eu não preciso ter patrão, e eu posso me mudar para o interior e comprar uma fazenda e virar fazendeiro. Vou viver no mato. Aí faço odonto, etc e tal, tudo uma longa caminhada, começo a ganhar meu dinheiro, etc. Só que aí, de repente, fazenda fica carésima. O dinheiro de odonto nunca dá para comprar uma fazenda. E que foi aquela época que começou a valer muito commodity. E aí, né, chega um dia na minha vida em 2005, eu tenho essa data marcada, é dia 16 de junho de 2005, é o dia que eu decido que eu vou mudar de vida, que eu não vou mais ser dentista para o resto da vida e vou me dedicar à minha paixão de infância, que era a botânica, que era o meio ambiente. E aí eu começo fazendo um caderninho procurando todo mundo que eu pudesse entrar em contato, de SOS Mata Atlântica, Partido Verde, a USP, todo mundo, e ia lá na cara de pau perguntar o que achava, conversar. Eu fiz 60 reuniões em 2005 com pessoas que toparam me receber, um garoto interessado no assunto, né? E assim, dessas 60, acho que 59 foram super simpáticos. E aí foi um caminho assim, que eu digo assim, contra tudo e todos, né? Meu pai e minha mãe ficaram preocupadíssimos, né? Que eu ia, como largar o odonto, né? Eu não larguei o odonto, eu continuei com o consultório até 2011, e aí eu consegui montar uma empresa de tanto eu ir em vários lugares, bater tantas portas, apareceu a possibilidade de montar uma empresa de telhados verdes em 2008. Mas eu só consegui ganhar dinheiro com essa empresa em 2011. E aí que eu pude fechar meu consultório porque eu tinha que pagar minhas contas, eu não tinha ninguém para me sustentar, né? Então, e aí o caminho foi indo, né? É um caminho que dá para escrever um livro, né? Aí o dentista que conseguiu mestrado em botânica na USP também eu tive que tirar a melhor nota, né? Assim, desempenhar de um jeito que todo mundo duvidava de mim, né? O que esse cara está fazendo aqui, né? O que ele quer fazer aqui? Por que ele está falando disso daí, né? E então foi um caminho muito, diríamos assim, muita angústia, muita ansiedade, né? Porque se eu tivesse errado, eu estava ferrado, né? Se eu não conseguisse, eu estava ferrado, né? E no final, eu acho que hoje eu posso dar curso de autoajuda, de coaching, porque assim, uma coisa que eu descobri é isso, né? Nada resiste ao foco e à persistência e ao estudo, né? Não basta também você tem que estudar muito, né? Tem que se dedicar mais do que qualquer outra pessoa que você possa imaginar. Então, essa foi a história. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, né, por exemplo, na época que eu estava estagiário na botânica da USP, o consultório tinha pouca gente, porque eu dava muita energia para a botânica, para isso atrás, né? Só que eu não ganhava dinheiro nenhum, não sei pagar minhas contas, eu tinha muito tempo ocioso. Então, o que eu fiz? Eu vou escrever um livro sobre a flora paulistana, porque eu comecei a perceber que ninguém sabia nada sobre como era São Paulo antes de ser cidade. Na hora que eu entrei na botânica da USP, eu achei que isso era isso eu tinha muita ilusão das coisas, né? Eu achava que as minhas perguntas não eram importantes.
E aí, quando eu entrei na Botânica da USP, eu fui perguntar para professores como é que era São Paulo quando chegou a Anchieta. Tinha Mata Atlântica, tinha Cerrado, tinha Araucária. Como é que era essa paisagem? E ninguém sabia me responder isso. Ninguém me dava uma resposta que me servisse. Era, eu acho que era floresta. Mas peraí, você é professor, doutor, pós-doc, você não sabe? Não, não, ninguém se preocupa com isso. Tem uns trabalhos aí que você pode olhar. E aí eu comecei a falei, cara, como é que ninguém sabe disso na maior cidade do país, que moram 22 milhões de pessoas? Aí o que que eu fiz? Eu peguei toda minha hora ociosa, que era muito naquela época, e eu comecei a ir nas bibliotecas da USP, né? Eu ia na FEFELESH, eu ia na FEA, ia na Biblioteca da Biologia, no IB, e, e escrever tudo que eu achava sobre a vegetação da cidade de São Paulo. Então eu li todas as atas da Câmara Municipal de São Paulo, de 1554 até 1825, mais ou menos. Li as atas, os inventários e testamentos, datas de terra, e aí eu descobri como que era o cenário da cidade. Aí li vários outros trabalhos, fontes primárias. Eu escrevi 8 cadernos universitários. Que era para ser um livro, Flora Paulistana, Histórias e Transformações, mas eu não consegui o patrocínio. E concomitante, eu descobri uma área de cerrado nativo de São Paulo, os campos de Piratininga, que ficava justamente nos fundos do Instituto de Biociências da USP, e que era uma área de cerrado, e que estava sendo invadida pelas plantas estrangeiras do paisagismo, e pela falta de equilíbrio ecológico, porque aquele cerrado não pegava fogo há 40 anos, porque as leis não deixavam, leis burras, né? E aí eu comecei a tirar as plantas invasoras desse cerrado com enxada, eu mesmo. Eu usava meu tempo e ficava lá carpindo, tirando aquelas plantas, e aí na botânica falava que eu era maluco. Vinha lá o cara jardineiro e falava, ô Ricardo, o pessoal tá falando que você é louco, que você fica trabalhando de graça aí, tirando planta, de enxada, suando aí sozinho. Né? Então, também fazer caminhos inesperados que seu coração manda é fundamental, né? Porque se eu ouvisse os outros, eu não ia ficar carpindo lá. Só que esse carpir me deu um conhecimento absurdo de entender como é que funcionava a invasão biológica, como é que era impossível praticamente controlar a invasão biológica causada pelo paisagismo irresponsável, pelas leis burras, né? E como aquele patrimônio que deu nome à cidade de São Paulo dos Campos de Piratininga, que ninguém dava a menor pelota e que ali sobrava um pedaço, estava sendo destruído dentro da maior universidade do Brasil e uma das maiores do planeta, sem ninguém fazer nada, sem ninguém ligar. E aí eu comprei uma briga também. Só vou contar mais essa história, Cecília, porque eu lembrei de uma história muito interessante. Né? Um dia eu saí do consultório, eu ia atender no consultório, eu não tinha secretária, eu atendia no celular, né? Então, quando alguém me ligava, aparecia consultório, eu atendia. Consultório, boa tarde. Ah, pois não, peraí que eu vou ver sua agenda, eu estava no meio do mato, né? Aí, um minuto. E nesse dia eu tinha ido no consultório, um dia que eu fui de manhã no consultório, atendi 2 pacientes, e aí eu saí, vou para a USP, né, para continuar meu trabalho. Aí quando eu cheguei na USP, estava tendo um bafafá de que o reitor daquela época, que era o Jean Grande Rodas, estava desmatando uma área da USP para fazer os novos museus da USP, um grande auditório. E muita gente estava reclamando comigo, porque eu era o amigo das árvores de São Paulo, tinha o blog Árvores de São Paulo. Ricardo, você não vai fazer nada, estão desmatando aquela área, você tem que se mobilizar, você tem que brigar. Isso 2010, tá, gente? 2010. Lá se vão 15 anos. E aí eu cheguei na USP, né? E eu falei, cara, deixa eu entender que área que é aquela que esse pessoal tá brigando tanto, né? Eu tava de roupa social, tava de camisa social e sapato de couro engraxado, que era como eu atendia no consultório, né? E aí eu peguei e fui andando. Eu saí da botânica da USP e fui andando em direção ao terreno que estava sendo desmatado. Quando eu cheguei no terreno, eu só vi plantas exóticas invasoras, tipo Ana, Leucena, ipê de jardim, um monte de porcaria do ponto de vista ecológico, né? E eu falei, cara, isso aqui não é uma Mata Atlântica, isso aqui é muito mais um punhado de plantas invasoras. Ok, tem serviços ambientais, mas se está licenciado, se está dentro da lei, ok, até fazer o quê, né? É a vida, né? É a lei. Bem, mas aí eu continuei andando, né? Eu falei, aí eu fui andando, continuei vendo aquilo, as máquinas passando em cima dessas coisas, tudo. De repente eu vi uma estradinha. Quando eu vi uma estradinha, eu falei, cara, de terra, assim, tudo empoeirado, deixa eu ir nessa estradinha. Aí eu segui a estradinha uns 5 minutos, no meio que eu falei, desse matagal de plantas invasoras, né? Mamona, um monte de coisa assim, capim elefante, capim napier, colonião.
E aí, de repente, eu saio num grande lugar aberto que tinha uma área de terra, tamanho de um campo de futebol profissional, assim, com um monte de máquina comendo aquilo. E quando eu vejo na borda desse campo de terra, na hora veio na minha cabeça o livro do botânico Alfred Usteri, do final do século XIX, começo do século XX, que foi o suíço que primeiro estudou a vegetação original da cidade de São Paulo. Eu vi o cerrado que ele fotografou igualzinho na margem dessa área que estava sendo comida pelas retroescavadeiras. Eu falei, cara, olha lá a língua de tucano que o Anchieta fazia sapato, olha as gabirobas do campo, a goiabinha que tinha na região de São Paulo, olha o cocão do cerrado, o araçá do campo, que deu nome à região do Araçá, olha o capim-barba de bode, olha a terra dura, que deu nome ao Butantã. Butantã, na língua indígena, é terra dura. Tinha terra dura porque pegava fogo, ela ficava dura. Né? E eu vi aquele museu vivo. E eu fiquei transtornado quando vi aquilo. Eu falei, caramba, e fiquei muito puto, muito bravo, porque eu falei, cara, como é que a USP, o centro de conhecimento do país, está destruindo uma área de cerrado das últimas da cidade de São Paulo, que deu nome à cidade. Se fosse na Alemanha, tinha lojinha de souvenir do lado. Tinha lojinha do museu da cidade de São Paulo do século XVI. E como é que eles licenciaram isso? Né? Aí eu fiquei tão nervoso, fotografei, voltei para casa, fui pensar o que eu fui fazer, né? Porque eu estava na época como aluno de mestrado na botânica, também tinha que tomar cuidado, eu era aluno, né? Então aí eu voltei dia seguinte com a minha máquina fotográfica que eu tinha, uma máquina semiprofissional, e comecei a fotografar aquilo tudo. E aí fotografei tudo, né? As máquinas comendo doidado. Tinha ainda muito cerrado sobrevivente, além do que as máquinas comeram. E aí eu peguei várias essicatas, né? Várias plantinhas, pedaços de plantas do cerrado raríssimas, coloquei na minha mão e fui para a botânica da USP. Cheguei na botânica da USP, fui falar com o meu orientador. Orientador, olha só, estão desmatando lá uma área de cerrado raríssima. Essas plantas eu vi nos livros, ninguém mais tem essas plantas em lugar nenhum de São Paulo. Como é que estão desmatando isso? Ah, Ricardo, fazer o quê, né? Agora vai se preocupar com o seu mestrado aí, que é mais importante. Tá. Aí eu fui falar com o professor, o chefe do departamento da USP, né, da botânica. Ah, Ricardo, que lindas, né? São plantas do cerrado mesmo, que beleza, tal. Fazer o quê, né? Paciência, né? Aí eu fui falar com o diretor do Instituto de Biociências, isso tudo uma manhã. Olha, estão destruindo tal, tal, tal. Puxa, né? Que pena, né? Fazer o quê, né? Eu falei, não é possível, né? Não é possível. Aí eu peguei, fui para a reitoria da USP. Cheguei na reitoria da USP, eu lá, garotão, né? Na época tinha 28, sei lá, 29 anos. Bati lá, quero falar com o reitor. Olha, o reitor está ocupado, não vai te atender. Tá bom. Então eu vou falar com o jornal Estado de São Paulo. Então, vocês estão desmatando uma área de cerrado raríssima lá e eu tenho acesso a esse jornal Estado de São Paulo. Não, não, um minutinho, a gente vai ver o que vai fazer aqui. Ah, quem vai te receber é o responsável pelas áreas verdes da Universidade de São Paulo inteira, no estado de São Paulo. Professor, doutor, eu não lembro agora o nome dele. Tá bom. Aí eu fiquei esperando. Aí, depois de um chá de cadeira, me chamaram para uma sala lá. Quando entrei na sala, estava esse professor, mais dois professores da ecologia da USP aqui em São Paulo. E aí eu cheguei, professores, vocês viram que estão desmatando uma área importantíssima de cerrado campo campestre paulistano original aqui dentro do campus? Impossível, não tem mais cerrado aqui no Brasil, na USP há muito tempo. Falei, tem sim, olha aqui as essicatas. Puxa, mas como é que você achou isso, etc. Onde estava isso? Na área que vocês licenciaram, vocês não olharam a área que vocês licenciaram? E aí a gente foi lá, junto com o carro da USP, naquele mesmo momento, olhar. Aí mandaram para as obras. Aí eu falei, puxa, salvou o resto do cerrado. Aí saiu uma matéria de uma página inteira no Estadão de domingo, USP cria Museu Vivo do Cerrado. Falei, puxa, consegui, vamos salvar o que sobrou, né? Agora vai, pelo menos, sobrou lá algumas centenas de metros quadrados desse cerrado ancestral que deveria ser replicado, deveria ser estudado. A USP conhece horrores da cadeia do Espinhaço, mas não conhece nada do Cerrado Paulistano original. Nem sabe, né? Então não tem trabalho sobre isso. E bem, o que aconteceu? Passaram-se 2 anos, não fizeram nada. Um dia me ligaram, falaram, Ricardo, você soube que estão desmatando o cerrado que você tinha conseguido preservar? Falei, sério? Fui lá correndo para ver. Quando eu cheguei lá, eles tinham aterrado
o cerrado original e colocaram em cima um galpão de compensado para alojamento do pessoal da obra. E na outra parte que tinha o cerrado ancestral milenar, eles aterraram para plantar árvores de Mata Atlântica em cima como compensação ambiental. Eles mataram o cerrado ancestral sobre 1 metro de terra e plantaram mudas genéricas de Mata Atlântica em cima para atender uma lei. Aí lá vou eu na Folha de São Paulo. USP desmata, uma folha inteira. USP desmata o cerrado vivo prometido, etc. E tal. Né? Mas então foram muitas lutas, né? Muitas lutas, né? Aí tem a floresta de bolso que você falou, né, Cecília, tudo. Né? Mas eu acho que a lição principal do que eu tiro de toda essa minha trajetória não importa por que você está fazendo aquilo, se as pessoas vão entender o que você está fazendo, se vão valorizar aquilo que você está fazendo, ou se aquilo vai te dar dinheiro, ou se aquilo... Faça o que seu coração manda. Deixa o resto com o universo. O universo vai trazer o porquê que você fez aquilo, o porquê que você se preparou para aquilo, o porquê que você se mobilizou para aquilo. É aquilo, né? O universo precisa que as pessoas façam o que tem que ser feito, né? Então, o que eu aprendi muito nessa trajetória foi esse caminho. Bem, muito obrigada, Ricardo, por esse testemunho tão emocionante. Eu tinha só uma última pergunta e também ia lembrar aqui que quem quiser fazer perguntas pode fazê-lo no chat, que o Ricardo de certeza que vai responder. Mas eu queria fazer uma pergunta. Achas que fez alguma diferença que a tua paixão fosse sobre a natureza e as plantas? Ou isso seria igual se fosse qualquer outro tipo de paixão? Eu acho que foi mais difícil, Cristina, porque quando as pessoas falam de natureza no Brasil, as pessoas gostam de bicho fofinho, né? As pessoas gostam de filhotes, né? Elas gostam de bichos. Plantas, na maior parte das vezes, as pessoas são analfabetas botânicas, né, no Brasil. Ninguém ensina para nós o que são nossas plantas. Então, as pessoas veem uma grande mancha verde nas cidades, né? Ah, é uma floresta. Ah, mas qual que é o nome dessas árvores? Não sei. Né? Para que servem? Também não sei, né? A gente virou estrangeiro dentro da nossa biodiversidade, né? Então, eu acho que as plantas são o patinho feio da biologia. Tanto que, quando eu entrei na botânica, todo mundo falava que assim, o legal era a zoologia. Né? A botânica era o patinho feio, era coisa chata, era coisa sem graça. Assim. Meus alunos me falavam isso da biologia, né? Que ninguém queria estudar botânica, tudo, né? E então eu acho que foi um pouco mais difícil, mas hoje as pessoas estão percebendo, né? Eu acho que a gente vive hoje uma emergência climática, ambiental, sem precedentes na história da civilização, desses últimos 10 mil anos. E os fatos estão falando por si só, né? Mesmo os terraplanistas estão ficando assustados com essas tempestades que estão caindo aqui em São Paulo, né? Com as mudanças climáticas ocorrendo em todo o planeta, e também, claro, né, é, toda essa degradação ambiental, né, eu sempre lembro que em 88, quando eu tinha 10 anos de idade, a professora da quarta série falou para mim, a gente tem no planeta 4 bilhões de pessoas. E eu falei, cara, 4 bilhões é muita coisa? Como 4 bilhões? Eu fiquei com esse número na cabeça. Isso foi em 88, menos de 40 anos atrás. Hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas. E a pressão disso em cima dos ecossistemas, e ainda de uma população involuída com relação ao apreço ao presente divino, que é o ecossistema nativo, né? O preço é muito alto que a gente está pagando hoje, né? Então eu percebo que a gente sim tá vivendo um momento de mudança, mas também a gente tem a bolha do algoritmo, né? Todos nós aqui somos parte dessa bolha do algoritmo, né? Pois é, né, Ricardo? Você tocou uma coisa aí super importante, porque hoje a gente. é, Todo mundo só fala de AI, né? De inteligência artificial, de IA, né, em português, IA. E o que eu acho que a base da vida é a inteligência ecológica, né? A inteligência emocional. Isso que você passou para a gente agora é a inteligência que a gente tem que ter, né? Que eu acho que é até a gente se aproximou por isso, né? Eu acho que essa sentimento, né, de ser parte da natureza, que para mim é absolutamente a cada momento, né? Eu não preciso acordar isso em nenhum momento, porque isso daí está muito dentro da minha pessoa, eu vejo assim, para você, assim, completamente aflorado, né? Então,
Eu acho que trazer essa história aí da, da gente ser natureza, né, desse sentimento real, né, eu acho que isso daqui é o que também nos uniu enquanto social cis, né, nós quatro, e essa vontade também de unir e ganhar escala, né, a gente ter mais mobilização com mais gente e atuando, interagindo. Por isso a rede Social Cis, né? Então, e a gente resolveu abrir, que era no início era para o pessoal só que já era mais ativista, mas eu acho que como a gente vê, né, a gente teve mais de 230 inscrições, que obviamente que na hora não se convertem, porque as pessoas depois vão assistir, mas eu sei que é um horário de dia de semana complicado e tudo, mas eu acho que assim, assim maravilhoso, super inspirador. Já está convidado para o nosso próximo evento, né? Que nossa próxima atividade que vai ser um podcast. Então, a gente vai entrar nos detalhes com mais tempo de poder trocar com você nesse tema tão rico que você tem, né? E vou passar para a Elisa, porque ela vai fazer aqui agora um exercício com todo mundo, né? E com a gente também, que a gente pediu para todo mundo trazer papel e lápis. A Cristina quer falar também. Não, é que há Vai lá, aqui Cris. várias questões que estão aqui no chat e que se calhar se o Ricardo, nós pedimos só que sejas assim um bocadinho mais direto nas respostas a estas perguntas, Cristina, algumas sim. eu queria convidar, até porque nesse movimento de abrir para as conversas de todos na sala, né, de todos que estão na sala, se alguém quiser também abrir o microfone para fazer uma pergunta para o Ricardo, a Cristina vai falar essas que estão aqui no chat, mas a gente podia agora se colocar, tirar os pins e se colocar para ver todos os rostinhos aí na tela e ter essa conversa mais aberta. O que que acham? Sim, por mim sim. Então, começando por dar antes a estas perguntas, que é a primeira pergunta que estava aqui, que é como massificar esse discurso, esse conhecimento de valorização da flora nativa e preservação dos remanescentes dos biomas. Foi o Alfredo? Bem, perfeito, né? Como massificar? Eu acho, então, eu acho que essa questão do Instagram hoje se tornou uma questão chave, porque é absurda a permeabilidade disso quando você consegue trabalhar bem com o algoritmo, né? O meu Instagram antes ele tinha pouco volume de fluxo, por mais que eu trouxesse informações interessantes, eu não conseguia gerar um fluxo interessante, grande, né? Dentro do meu canal. Quando eu comecei a seguir a regra do algoritmo, que era o quê? Ele queria assiduidade e vídeos. Então falei, tá bom, então você quer assiduidade e vídeos? Eu vou fazer vídeos de 90 segundos no máximo, que é o que você pede, e vou fazer todo dia ao longo de um ano. Esse foi meu desafio. Né? Aí que eu falo da persistência, né? Minha esposa ficou maluca comigo aqui. E aí eu comecei a fazer todo dia postar um vídeo sobre isso. E o retorno foi incrível. Gente, foi tão incrível que, pasmem, mas no ano passado, eu comecei a crescer tão rápido com o conteúdo que eles consideram de qualidade, o Instagram me ligou. Eu achei que era trote. Os caras me ligaram e marcaram uma reunião comigo para explicar como eu poderia usar melhor o Instagram e o algoritmo. E aí eu fiz uma reunião com o Instagram. Então, assim, né? Acho que hoje é uma ferramenta que está na mão de todo mundo e a gente não pode achar que o que a gente sente, o que a gente estuda é menos importante ou que não vai gerar interesse. A gente tem que fazer uma contraforça às milhões de besteiras e inutilidades que tem hoje nessas redes sociais, né? Então, eu acho que todo mundo que tem essa vontade deveria gastar essa energia, porque é onde estão as pessoas hoje, né? Onde você consegue massificar esse discurso, né? Oba, muito obrigado pela resposta, viu? Nossa, Imagina, prazer. é muito assim, muito direta, né, a sua informação agora. Quer dizer, vamos um monte de gente fazer esse tipo de trabalho, né? Quer dizer, divulgar a flora brasileira, divulgar os jequitibás, os araçás, os lugares onde ainda é possível ter uma mata numa cidade, né? Denunciar os lugares onde estão sendo feitos crimes ambientais, né? Muito bacana, viu? Muito obrigada. Obrigado, Alfredo. Obrigada, Alfredo, também pelo abrir o microfone. Se calhar passava a palavra à Malu,
fazer que pôs-me. Só vos peço é que sejam rápidos na vossa intervenção para aproveitarmos o máximo de interação. Primeiro, eu queria agradecer o Ricardo. Eu já vi você falando várias vezes, eu sou paisagista, mas nunca dessa forma do coração, de falar da tua história. Eu acho que todas as palestras que eu vi foram mais técnicas e tenho certeza que essa parte do coração é o que muda as pessoas, né? Eu, como paisagista, sei que a gente fazer o jardim só não quer dizer que elas vão se conectar, né? Tá faltando aí a pessoa sentir com o coração. E você falou hoje isso e deu, assim, muitas inspirações, né, para a gente fazer mais, né, pelo nosso Brasil, né, pelo que está perto da gente. E a ideia das árvores de São Paulo, né, é maravilhosa. Eu participei de alguns plantios também, eu acho que eu já te falei isso pessoalmente, e sou muito orgulhosa de ver como ficou, né, o primeiro jardim de chuva. E eu queria saber se você teria, assim, como dar suporte ou a gente puder falar para a gente conseguir fazer isso em nossas próprias cidades, assim, né? Obrigado, Malu, né? Obrigado por tudo que você falou. Eu coloquei até o link do meu livro, né? Porque como é que eu escrevi esse livro, Paisagismo Sustentável para o Brasil, integrando natureza e humanidade? Esse livro eu demorei 7 anos para escrever, né? Eu só terminei ele por causa da pandemia, que me permitiu realmente colocar toda a ciência que eu precisava, as bibliografias, tudo. Mas por que eu escrevi isso? Porque quando eu comecei em 2010 a dar aula, né, que eu assim, palestras, né, aqui e ali, que o blog já estava acontecendo bem forte, o Árvores de São Paulo, e aí me chamaram para fazer aulas no Green Build Council no Brasil, que falava sobre a parte de certificação verde no que se refere ao paisagismo. Eu ficava 2 dias inteiros dando aula. Era muito interessante. Tinha turmas grandes às vezes. E aí muita gente me questionava, Ricardo, de onde você tirou isso? Por que você está falando isso? Né? Porque imagina, era um assunto muito novo e eu mexia com a zona de conforto das pessoas. Muito daqueles paisagistas faziam tudo diferente do que eu estava falando. E claro, é natural, você fala, poxa, agora eu vou ter que me reinventar inteiro. Caramba, Ricardo, já não chega a ter que pagar a conta, fazer tudo o que eu tenho que fazer, ainda tenho que reinventar porque está errado. Né? Então, isso falou, eu falei, eu preciso ter um livro. Eu preciso ter um livro todo embasado em ciência de alta qualidade, ciência revisada por pares, de periódicos de qualidade, para eu poder discutir esse assunto num nível mais elevado do que eu acho. E aí, então, o livro, ele traz, né? Eu procurei fazer um livro muito completo, contando tudo, desde o começo dessa Terra Brasilis até o Caminhos para o Futuro, junto com a experiência que eu tive nas minhas empresas e tudo mais. E então, o que eu recomendo, né, não é propaganda, porque eu ganho R$ 10 por cada livro que eu vendo, é nada, mas no livro está grande parte de como fazer isso. Né? Claro que não é um livro de medicina que vai fazer alguém médico, né? Não, né? Mas junto com o conhecimento que você pode buscar em outros locais, aprimorar tudo, é possível sim, né, fazendo uma equipe multidisciplinar, construir uma floresta de bolso, né, um jardim de chuva. É possível, né? O livro ele foi feito para entregar o pulo do gato. Também teve, inclusive, amigos meus que falaram: cara, você é maluco, cara. Agora que você conseguiu o escritório funcionar, você vai dar o pulo do gato no seu livro, você vai quebrar, ninguém mais vai te contratar, porque vai estar tudo no livro, né? Graças a Deus isso não aconteceu, porque as pessoas demoram muito para mudar, né? Então, mas tá o livro tem o pulo do gato. Obrigada, Só uma Ricardo. coisa, Ricardo, uma coisa aí, desculpa, Malu, essa coisa do competição, né? Eu acho que é outro paradigma que a gente tem que quebrar, porque tem tanta gente, tem tanto espaço para todo mundo, que é muito bom compartilhar, porque a gente vai mudar uma cultura, gente. O que o Ricardo está fazendo é mudança de cultura, é mudança de paradigma. Isso é memorável, é uma coisa complicadíssima, sabe? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Eu acho que tem que ter uma massa crítica para que o mercado imobiliário esteja respondendo, né? Porque eu dou aula, dei aula, né? Muitos anos, tenho algumas ex-alunas aqui hoje, né? E consegui fazer uma influência, mas a minha é muito pequena, né? O que o Ricardo está fazendo é muito grande. Eu acho que todas são importantes, né? Eu acho que e a gente não tem que ficar achando que a gente tem que guardar para a gente.
A gente tem que mudar o paradigma e abrir, colaborar. Por isso a rede. Eu vou Aqui eu estou colaborar vendo, só agora, aqui na minha tela, estou Cília, vendo a Stephanie, a Olivia. Oi? oh, Cília, antes de tu avançares com essa coisa, e antes de fecharmos, e só para dar ainda a voz à Gisela, que tem ali a mão levantada há tanto tempo. Gisela, por favor, muito curtinho, e Ricardo também depois na resposta, pode ser? Agradeço aí todas as palavras do Ricardo, acho que servem de incentivo, porque às vezes a gente se sente muito pequeno mesmo. E, sobretudo, quando você fala do mercado imobiliário, né? Eu estou no Recife, mas eu morei 21 anos no Rio de Janeiro, vejo a questão do avanço do nível do mar, o Recife como uma das grandes cidades que está ameaçada, e o mercado imobiliário continua construindo à beira-mar desenfreadamente. Então, essa mudança de paradigma que a Cecília fala, né, é muito importante, e aí você que tem influência no setor, né? Às vezes eu fico me questionando como mudar, né, esse paradigma, né? Mas agradeço aí por tudo. Muito obrigado, Gisela. Prazer, né? Eu acho que essa coisa, a minha grande lição foi essa de entender que temos que acreditar mesmo, né, no que o nosso coração fala, né? Não deixar os outros pessimistas ou não perguntar e fazer, sabe? Que é aquela coisa, se eu perguntasse para qualquer pessoa há 20 anos atrás, devo trocar a minha profissão de dentista, como que eu já era mestre especialista em odontologia e tinha um consultório, para ser botânico? Quem quer falar? Troca, super legal, ótima ideia. Todo mundo vai falar que eu era maluco. Você tá louco, você não é herdeiro, não faz isso, você não vai morrer de fome, né? Então, assim, né? Eu acho que a gente tem que realmente seguir o coração e a recompensa vem quando você segue o coração. É muito interessante, né? Você planta, depois nasce aquilo, você nem imagina, né? Cília, queres agora fechar com toda essa tua energia que te caracteriza e com essas mensagens? Gente, a gente tinha várias atividades para fazer, mas a conversa foi super boa. Na próxima, vamos ver se a gente consegue começar na hora para dar tempo da gente fazer, né? Esse contato da rede e tudo. Então, eu queria colocar para vocês, eu estou até sem meu guia aqui, meu guião aqui, mas para a gente fechar, a gente tinha. Até gostaria muito que, se vocês usassem o papel e lápis que a gente pediu para vocês trazerem, assim que terminar, para vocês colocarem como é que vocês estão se sentindo agora, né? Como é que vocês estão saindo? O que está no coração de vocês nesse momento, né? Como é que está a energia de vocês agora? Se vocês quiserem escrevendo enquanto eu vou falando, é, e colocar uma palavra aqui no chat também, assim, e o que que vocês pretendem fazer a partir disso, né? Porque não adianta já sair inspirado, super energizado e tal, e depois, daqui a pouquinho, entrar na rotina e não realizar nada, né? Qual é a ação, né? O que a gente faz, né? Quando a gente sai de um momento tão, para mim, pelo menos, né? Tão rico, né? De ouvir essa história do Ricardo. Eu adoro histórias de virada, né? Porque eu também dei uma virada e acho que eu escutei meu coração, foi a hora que comecei a realmente ser eu aos 50 anos, né? Até os 50 eu sei lá quem é que eu era, mas enfim. E eu adoro histórias que nem a do Ricardo, né? Então eu acho que todo mundo pode ter a sua história. Quem não teve a oportunidade de ser quem é desde o início, né? Aquilo que o teu coração te diz, né? Sua família te apoiou e você foi, e foi, e foi. A gente às vezes leva a vida inteira para descobrir lá na frente quem a gente é, né? Então, quanto antes a gente se situar e pensar como é que a gente vai agir para chegar, né, para escutar o coração e começar a agir, é melhor, né? Então, eu quero assim meio que vocês pensem, né? Não precisa nem coloca no chat o que vocês quiserem compartilhar, vai ser muito legal. A gente tem aí um espaço no WhatsApp que foi criado para que vocês entrem, tá? Deve estar sendo compartilhado aqui no chat, a Elisa deve estar colocando. A gente tem uma, tem um espaço no LinkedIn também que deve estar aí, e a gente também está no Instagram, enquanto Social Seeds. E aí também no meu pessoal, da Elisa, da Cristina, do Rafael,
E eu sei que todo mundo segue o Cardim, porque eu acho que todo mundo que eu conheço segue o Ricardo hoje, né? Ricardo é o nosso maior influencer da natureza, fico muito feliz com isso. Tem várias outras pessoas que a gente vai chamar aqui que também estão fazendo essa diferença, né? Cada um dentro das suas possibilidades, da sua escala, do seu jeitão. Então, é, acho que é isso. Quero fazer aqui uma apresentação, uma propaganda. A gente está lançando o nosso. A gente, o ano passado, a gente se conheceu, que nem a gente falou lá atrás, né, em 2023, final de 2023, nos unimos em 2024, fundamos o Social Seeds, né, demos essa iniciativa, que o Rafael apresentou lá atrás, e a gente concebeu a Jornada da Semente, que é uma jornada para ajudar as pessoas a se encontrarem, né? A fazerem essa transição, a aprenderem, né? Fazerem esse processo de passagem para escutar o coração. Né? E como é que você passa para a ação de fato, que não é fácil. Né? A gente fala assim, não, o que, que eu vou agir? Mas não é, né? A gente tem um processo de entendimento do que está lá dentro da gente, do que a gente tem que deixar para trás, como é que a gente passa para o outro lado, e muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso. Então, a gente concebeu a Jornada da Semente justamente com esse objetivo, até porque esse momento que a gente está vivendo é crítico, né? O mundo está em mudança muito rápida, né? A gente não vai voltar ao passado, impossível, não temos mais planeta para aquilo. Hoje, as profissões estão desaparecendo, outras vão surgir, e, e a gente está aqui, né, com o Social City justamente criado para ajudar a fazer essa transição. Então, a gente está lançando a Jornada da Semente, que vai acontecer nos dias 1 e 2 de abril, né, agora. É 2 e 3? 1 e 3? Desculpa. Espera aí, tem aqui o pessoal aqui me apontando. Um e Estou confusa três. nas datas. 1 e 3, 1 e 3, desculpa. Eu estou falando para todo mundo 1 e 2, hein? Olha essa minha cabeça. 1 e 3 de abril. Isso aqui está sendo divulgado, está no nosso Instagram, está no nosso LinkedIn, vai estar na nossa rede, então vocês entrando lá. A Cristina está com a mão levantada, certamente ela quer participar desse fechamento, mas eu queria deixar aqui com vocês essa mensagem, né? Que a gente está aí com a jornada, é uma jornada que a gente, o ano passado, fez fechada, né? Para grupos que a gente estava atuando, né? Na teoria U, enfim, que isso aí nasceu dentro da teoria U lá do Otto Scharmer, lá do MIT, e a gente usou realmente esse paixão que a gente tem pela natureza como meio de fazer essa transformação, né? Então, vou passar aqui para a Cristina a palavra agora. Não, eu queria só, porque este encontro foi muito emocionante e vejo que estamos aqui a tirar partido de falarmos português com diferentes pronúncias e a fazer propaganda, não à Jornada da Semente que tu fizeste, mas ao próximo encontro das conexões, que será no próximo mês, com um convidado, desta vez a falar assim um bocadinho mais difícil, como eu falo, que é o Nuno Gaspar Oliveira, que tem uma experiência muito engraçada de trazer a natureza para a mesa das negociações, para a mesa dos negócios. E pode ser também uma boa perspectiva para partilharmos o que é que o fez ir para aí. O dia, e agora eu também estou com a Cecília, já não me lembro quando é que é, dia 15 de abril, era, Rafael, eu vejo que tu Sim, estás está no sempre chat, mais é 15 de abril, mesmo horário, 13h30 do Brasil e 17h30, na verdade, já vai mudar, né, o nosso fuso horário aqui de Portugal, estaremos 4 horas à frente, 17h30 de Portugal. por mim, Aí eu era queria. só para dizer. A última coisa que eu vou falar, só reforçar que foi colocado ali no chat o link para um grupo do WhatsApp que a gente está criando, tá, pessoal? A gente não vai ficar mandando bom dia lá, não vai ser. A gente quer fazer um grupo que seja, né, que as pessoas consigam aproveitar para que a gente possa lá se conectar, trocar material, trocar informações, né? A gente vai fazer também um cadastro onde a gente vai poder lá colocar informações nossas, né, para poder trocar contatos e começar a fomentar esse movimento entre pessoas que têm objetivos em comum atuando em diferentes áreas. Então, muito obrigado. Eu também fiquei muito emocionado hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Beleza, gente. Ricardo, cadê você aqui no meio dessa multidão? Achei. Quero te agradecer muitíssimo, sabe? Me sentindo extremamente honrada e feliz de ser sua amiga.
e de você ter atendido o nosso convite, estar aqui com a gente, ter compartilhado aí do seu coração. Eu adoro essas conversas do coração, estou cansada de apresentações e aquilo tudo que a gente assiste tanto, né, que é super importante, né, onde a gente vai passando conhecimento e tudo, e a gente fala muito pouco do coração, né? Então, muito obrigada pela sua fala linda, né? Estou profundamente emocionada, identificada e mais motivada, sabe? Às vezes dá aquele desânimo, né? Falei, putz, o que eu vou fazer agora? Dá vontade de sentar e chorar com tanta coisa ruim acontecendo. E quando a gente junta, né? A gente até vi aqui no chat que tem gente também, né? A gente se sente muito mais empoderado, né? Se sente muito mais capaz de é, é, fazer parte dessa transição, porque ninguém tá fazendo sozinho, eu acho que a gente só está fazendo juntos, né? Como é que a gente vai resistir e ser resiliente para aguentar o tranco que a gente está tomando? Não pensem que isso tudo que está acontecendo, acho que São Paulo, eu estou aqui em Lisboa, que eu moro aqui, mas aqui até que a gente está com uma sequência agora de tempestades, nenhuma tão grave, mas São Paulo, eu tenho assistido, né? São Paulo tem tido, assim, São Paulo, Brasil, né? Tá aí com eventos climáticos extremos e que só vai piorar. E a gente tem que ter estratégia de sobrevivência. E isso daqui é um dos assuntos que eu também tô começando a fazer uns vídeos que eu também estou abordando, tá? Então, inspirada no Ricardo, né? Nas falas do Ricardo. Eu comecei a gravar também, porque eu tenho várias coisas que eu quero falar e não sai. Então, estamos aqui justamente na hora precisa para terminar. Vou deixar o Ricardo dar a última palavra dele aqui para ele não sair sem dar um tchau, e aí a gente passa aqui para os meus parceiros aí também para eles poderem se despedir. Muito obrigada a todo mundo. Estou super feliz com a presença, super, estou com o coração recheado, com a energia alta e com muito, muito amor. Amor mesmo, assim, amor pela vida, amor pelas ações. Obrigada, amor por todo mundo aí. Obrigada. Pô, Cecília, eu que agradeço muito, né, a oportunidade, é recíproco o que você falou. E sabe que você falou uma coisa muito bacana agora, que é assim, por que que a gente não faz mais palestras, né, contando essa coisa inspiracional, em vez de só técnico, né? Eu acho que você foi a primeira pessoa que me chamou para falar sobre essa coisa de história de vida, né, todos nós somos humanos aqui, nesse rema-rema diário, que não é fácil para ninguém, e tentando achar caminhos. E eu acho que essa coisa de trocar experiências é tão rico, né? É tão legal, né? A gente, como você disse, eu também me energizei aqui com os comentários, né? Eu também estou saindo daqui feliz, eu vou para o escritório agora leve, né? Que eu estava meio agoniado de fazer umas coisas, agora estou bem mais leve. Então, conta sempre, eu acho que né, quando apareceu outras oportunidades também, talvez aqui a gente já explorou isso, mas em outros canais que você tem com o meio ambiente, né? Que vocês aí que estão no meio ambiente, eu me coloco à disposição, né? Para falar sobre essa questão de biografia, de contar história, porque é isso. Muitas pessoas me ajudaram na minha jornada, nesse caminho todo, né? Eu sou grato a muitas pessoas e eu acho que agora a gente tem que servir, né, aos nossos semelhantes, também trazendo o que a gente aprendeu nesse caminho e continuar aprendendo, né? Que é o nosso motivo de estar nesse planeta. Mas obrigado, conta comigo e parabéns pelo trabalho, né, do Social Seeds. Eu acho que é uma coisa super legal e segue em frente. Joia, vamos dar um tchau coletivo, gente. Palavrinhas no chat. Quem quiser dar uma última palavra e um tchau aqui pra gente. Vamos tirar uma foto Obrigada, aqui com tchau. pessoal.